Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu ia fazer uma referência, mas a Tatiana já catou a minha palavra, meu pensamento. Mas só complementando que nosso companheiro Armindo, nós o conhecemos há uns anos atrás. Alguns aí falam em 2008, no tempo que nós fazíamos as feiras de livro, e numa feira de livro que nós fizemos lá na praça, ele apareceu lá. Tá. E a partir dali começou a chegar aqui no centro, e foi. E ele era um dos nossos palestrantes, e se especializou na área do atendimento fraterno em Curitiba. Ele foi durante um ano, todo mês praticamente, e ele repassou muitas coisas para nós. Então ele faz parte da nossa vida. Agora ele se encontra, como vamos dizer, em dificuldade física, sim. O cavalinho dele está com dificuldade. Mas como nós não sabemos, talvez nem ele saiba, porque às vezes nós oramos por uma pessoa e queremos que ele viva mais tempo conosco, mas nós não sabemos o que ele se propôs a fazer quando chegou aqui. Não sabemos, talvez ele não. E essa é a parte introdutória. Vamos então passar para a nossa companheira, vamos dizer assim, Joana d'Arc, e vamos nos transportar lá no tempo do Cristo, quando Judas Iscariotes sim, já vai entrar. Lá no tempo do discípulo amado, como todos os discípulos eram 12, né? Judas fazia parte do grupo que o Cristo anteriormente, lá na espiritualidade, porque tudo vem de lá, nós também viemos de lá, já estava tudo escolhido. O Cristo apareceu, apenas um olhar. Olha, eu te conheço, vamos trabalhar junto? Vamos. Humberto de Campos, ele como é que é, ele tem acesso àquele tempo, e ele, nos seus livros, crônicas e tal, são 12, se não me engano, 15 livros, onde ele resgata histórias daquele tempo, e ele conta sobre Judas, como é que ele era, o que ele pensava. E às vezes nós assumimos uma ideia, queremos uma coisa que não é o que Deus pensa fazer. Deus sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. Nós às vezes oramos para que, mas os desígnios de Deus são outros. Fazendo uma comparação, Judas também, ele pegou o mestre, a doutrina dele, e incorporou inteira. O mestre era tudo para ele. Só que ele se enganou. Ele pensou uma coisa, pensou em prender o mestre, ele ia fazer a revolução lá em Jerusalém, no Império Romano, e depois que estava tudo apaziguado, ele soltaria o Cristo, e agora é contigo, tudo arrumado. Olha a imaginação fértil do nosso amigo Judas. E daí, quando ele viu que
os desígnios eram outros, saiu tudo ao contrário do que ele pensou. O mestre se deixou prender e aconteceu o que aconteceu. E ele não suportou, tinha vendido o mestre por 30 moedas do Sinédrio, ele foi e se enforcou. Pronto. Então, só que os espíritos de tempos a tempos, nós também fazemos a mesma coisa. Tempos em tempos, eles vão para os locais onde eles mais sofreram, né? Para fazer a sua meditação, olhar a paisagem que eles viveram. Nós também não vamos para a Europa, vamos para lá, para cá, visitar nossos parentes, visitar, para relembrar onde nós vivemos, quando éramos pequenos, né? Faz alguns anos e longe, né? Mas eu gosto de ir lá, nós gostamos, né? De rever aquelas paisagens, como tudo modificou. Numa dessas, Humberto de Campos é atraído lá para o Vale do Cedrão e encontra um cidadão sentado em cima de uma pedra. Ele disse: mas quem é você? E o Judas disse: mas tu não me conheces? Eu sou aquele que traiu o mestre e tal, e de tempos a tempos, todo ano, na sexta-feira, eu venho aqui para fazer a minha meditação. Ah, tá, tudo bem. E daí ele conta a história dele e tal. Então vamos iniciar. Ele diz o seguinte: depois, logicamente, é Joana d'Arc hoje, mas o espírito tem essa capacidade de pegar o personagem que ele já viveu tranquilamente, né? Isso é um assunto de uma outra palestra, mas vamos passar adiante. Então diz ele o seguinte: depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas terminaram em uma fogueira inquisitorial, tempo da Santa Inquisição, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado, vítima da felonia e da traição. Os dois são praticamente sinônimos. Deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Então, e por que ele teve que sofrer tanto? Será que foi tão grave assim o equívoco dele? É que ele vendeu o mestre, ele queria uma coisa, se enganou feio e ele não segurou as pontas e se enforcou. Isto para ele foi um problemão, um remorso tão grande, mas tão grande, que ele só se livrou no século XV. Muito bem. Desde esse dia em que me entreguei por amor ao Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Ele está falando, o problema era a minha consciência. Aí eu consegui colocar um ponto final. E assim somos nós. Nós nos conhecemos, há muito tempo, lá no passado, e nós lá, o mestre nos chamou e disse: escuta, eu vou dar uma chance para vocês. Vão lá para Santa Helena, funde um centro espírita e comecem a trabalhar pela própria
iluminação. E cá estamos nós. Nós nos conhecemos, não agora talvez, nós somos velhos companheiros, que erramos juntos, tivemos uma face, mas o Cristo falou, quando te baterem numa face, apresenta outra. Essa aqui que nós estamos começando a construir. Juntos. Não somos sozinhos aqui. A espiritualidade amiga está aqui. Então, vamos nos focar agora na história de Joana d'Arc, do século XV. Porque esses dias eu falei de Judas, fiz uma palestra sobre Judas, da época. Agora, hoje é Joana d'Arc. Também não sei por que nós damos esse nome Joana d'Arc. Deve ter alguém lá intuído, lá, olha, Joana d'Arc, ela está a fim de ajudar vocês lá em Santa Helena. É a nossa homenageada. E lá vão já 30 anos. Uma vez um palestrante de Foz do Iguaçu disse, olha, a espiritualidade costuma, quando começa um grupo, esperar por 10 anos. Se em 10 anos a coisa funcionou, eles vêm com tudo. Aí sim, é para valer. Aqui eu acho que aconteceu a mesma coisa. Porque quando foi lançada a pequena semente aqui, vamos dizer, o grão de mostarda, quando foi lançado, o pessoal passava pela quadra de cima, né? Para não passar aqui na frente, para não ver o capeta por aqui, né? E então são coisas, né? São coisas que aconteceram. E hoje eu costumo dizer, é chique ser espírita, né? É chique. Alguém tem vergonha de dizer por aí que é espírita? Passou. Olha aí, isso é trabalho da espiritualidade, nossa também, lógico, mas é o centro espírita da cidade. Muito bem, vamos lá. Aqui é a casa onde nasceu Joana d'Arc. A Pucella em italiano, né? Italiano non capisco niente, eu só estou falando alguma coisa. Isso fica lá na França, na cidade de Domremy, pequena comunidadezinha, isso existe até hoje, é essa ali, onde ela nasceu. Domremy, nascida em 1412, filha de pobres lavradores, fiava lã junto de sua mãe, ou guardava o rebanho quando não acompanhava o pai na charrua. Não sabia nem ler, nem escrever, nem assinar o nome, um garrancho. Agora me lembrei, está ali o livro onde eu me baseei, está guardado ali, o livro de Leon Denis, é grande, ali na Leon Denis, Joana d'Arc. E amada por todos, especialmente pelos pobres e desgraçados, aos quais nunca deixava de socorrer e consolar. Gostava de contemplar à noite o céu estrelado, como que querendo saber em seu êxtase o que lhe estava reservado. Quem conta isso tudo, eu me baseei, tirei alguns pontos da vida dela do livro Joana d'Arc, Leon Denis. Está na prateleira antiga. Visões e vozes. A primeira visão se deu no meio-dia de verão, no jardim da casa onde orava, perto da igrejinha, aos 13 anos. Aos 13 anos começa ela as visões de quem? Dos espíritos, dos santos, ela era católica,
os santos da igrejinha onde ela frequentava. Escutou uma voz que lhe dizia: Joana, show, está aqui. É esse livro que eu me baseei, tirei alguns pontos. Joana d'Arc, Médium, de Leon Denis, que é outra figuraça, né, do tempo de Kardec. Joana, filha de Deus, sê boa e cordata, de coração bom. Frequenta a igreja, põe tua confiança no Senhor. Pronto. Quem é que falou isso aí? Ficou atônita. Nunca tinha acontecido isso. Mas levantando o olhar, viu uma figura angélica, figura de anjo, São Miguel, cercada de outras formas radiantes, que eram Santa Catarina e Santa Margarida. É o trio que vai assessorar Joana d'Arc dali até sua desencarnação. A vida de soldado, ela foi soldada, né? Soldado no exército francês, começou aos 17 anos, dos 13 aos 17, ela foi sendo preparada. Volta e meia apareciam as vozes contando para ela a situação da França. Mais da metade da França já estava na mão dos ingleses. E como estava previsto a vinda do Espiritismo em Paris, na França, não era o destino dos ingleses, eram os franceses, a antiga Gália, os gauleses, que tinham aquela psicosfera que a espiritualidade escolheu para vir o Espiritismo. Assim como depois foi transplantado para o Brasil e aqui, né, cresceu a massa, né? Porque a psicosfera, o ambiente do Brasil, propício para o Espiritismo. Tanto é que é a maior nação espírita do planeta, Brasil. Muito bem, fazendo esse parênteses, vamos adiante. Da outra vez, o Espírito, o Arcanjo São Miguel, e as santas que o acompanhavam, falam da situação do país e finalmente revelam a missão de Joana. Nós todos recebemos grandes ou pequenas missões, todos nós. Nós não viemos aqui para comer merenda, nem passar férias. Nós viemos aqui para fazer algum trabalho, nem que for cuidar bem do nosso filhinho. Eles for, e quem, mas nem todos nascem aqui para ter filhos. Vem nascer para outra coisa. Às vezes a iluminação interior, para numa próxima, quem sabe. Afinal, todos nós viemos aqui para fazer alguma coisa. Já tudo planejadinho lá em cima, antes de nós reencarnarmos. Pequena ou grande missão. Então, olha aqui. A missão de Joana. É preciso que vás em socorro do Delfim. Delfim é o primogênito do Carlos VI, rei da França. O Delfim, filho dele, primogênito, Carlos VII. Vai em socorro dele, para que por teu intermédio ele recobre o seu reino, porque o pai já tinha feito uns acertos lá com a Inglaterra e o filho não era bastardo, achava, e ele estava desanimado por lá, não queria saber mais da conversa, porque ele estava desconfiado que não era filho legítimo lá do pai, toda aquela história que o pai inventou para poder entregar a França para um acerto lá com a Inglaterra. Então, que ele recobre seu reino.
o reino é do Delfim. Tu conduzirás o Delfim à cidade de Reims, a fim de que receba aí sua digna sagração. Joana a princípio se excusa. Sou uma pobre rapariga que não sabe cavalgar nem guerrear. Resposta: Filha de Deus, vai, serei teu amparo. Respondeu a moça. Aí vai essa conversa, isso vai longe, vai preparando a Joana. A situação da França em 1429, como é que estava? A luta contra a Inglaterra já dura perto dos 100 anos. Foram a Guerra dos 100 Anos, que na verdade foram 116 anos, né? Em 4 derrotas sucessivas, a nobreza francesa fora aniquilada. Carlos VI, em sua demência, assinou o Tratado de Troia, que deserda o filho, Carlos VII, e constitui Henrique da Inglaterra herdeiro da sua coroa. O Delfim Carlos entrega-se ao desânimo e à inércia. Tem dúvidas sobre a legitimidade do seu nascimento. Por isso renuncia ao trono. Foi lá para Ruges, uma outra cidade lá do interior, e ficou por lá. Conde de Baudricourt, isso é francês. Aí, de repente, chegou a vez de Joana se mexer. Saiu de casa, os pais eram contra. E o pai tinha dito: o dia que tu sair de casa sem a minha autorização, você vai ver. Ele disse uma coisa meio brava. E foi na casa do tio. Ele tinha um tio que acreditava nela. Em companhia de um tio que acreditava nela, até Roberto de Baudricourt, que a tratou muito mal. Roberto de Baudricourt era um comandante lá de uma região, e lá que ela foi conduzida. Foi lá, o conde disse: você tinha 17 anos, você? Não. E ela foi insistindo, foi teimosa, foi. Até que no fim ela não sabia mais o que fazer, mandou para o pároco, padre, fazer um exorcismo. Essa menina está com demônio. O pároco é Jean Tournier, para ter a certeza de que nenhuma intenção maléfica estaria com Joana. E foi, no fim o padre disse: está tudo normal, está certinho. Finalmente, então, o conde de Baudricourt não teve de onde escapar. Recebeu um cavalo e uma escolta de soldados para ir a Chinon, outra cidade, onde residia o Delfim Carlos VII. Então, o castelo de Chinon. Após muitas tentativas, chegou lá em Chinon, e parará, eu preciso falar com o Carlos, e tal, e preciso. Finalmente, após muitas tentativas, Joana foi recebida no imenso salão, onde estavam 300 fidalgos, cavaleiros e damas da nobreza, chique. O rei, desconfiado, pôs um cortesão, um deles, em seu lugar lá no trono. Vamos ver a saída da Joana. E misturou-se aos presentes. O que fez a Joana? Entrou, foi direto no rei. Que ele estava no trono? Não. E ajoelhou-se diante dele, falou longamente com ele, para ter direito Não, tudo bem. Se ajoelhou, falou do propósito e Para o rei acreditar, a Joana, logicamente por intuição, lembrou do rei de uma safadeza que ele andou fazendo por lá,
né? Aí o rei, opa, né? Então não disse não de cara. Só que o que ele mandou fazer? Porque ele pediu uma tarefa. Se eu preciso de um exército, víveres, eu vou lá na cidade de Orleans, que está sitiada pelos ingleses, o povo está morrendo de fome, eu vou ter que levar víveres para aquele povo. Você? Tá, foi. Antes disso, para ter direito à próxima tarefa, Joana teve que submeter-se a um grupo de matronas para verificar-lhe a virgindade. Ela escutava vozes, as vozes falavam com ela, e parará. As moças, as jovens, né, que falavam, escutavam vozes, fugiu a palavra agora, eram chamadas de bruxas. As bruxas não tinham lá uma vida pessoal muito séria, por isso que ela foi examinada. Vamos ver se não é uma bruxa que anda em contato, escutando as vozes do além, do demônio, para ver se é virgem, porque a virgem não faz parte desse. Foi lá então um grupo de matronas para verificar-lhe, foi examinada para ver se era virgem. A virgindade na época, 1400, tinha muito valor na Igreja Católica. Tanto é que os conventos, né, proliferaram na Europa. Tá. Aqui a identificação do Delfim pela Joana. Em seguida, Joana foi submetida a um Isso não acabou. Aí o rei fez o quê? Reuniu professores intelectuais e fez um interrogatório para Joana. Vê o que era. Intelectuais, professores, personagens da igreja, aos quais Joana respondeu tudo em cima do risco, lógico, tudo por intuição. Não se perdeu. Conclusão dos doutores: nela não se encontra maldade alguma, e sim tudo o que é bom. Beleza, pode confiar. Humildade, virgindade, devoção, honestidade e simplicidade. A seguir, Joana foi submetida mais uma vez a um grupo de matronas, presidida agora pela rainha da Sicília, para verificar-lhe a virgindade. Mais uma vez. Depois, então, aprovada, ela foi numa cidadezinha lá, encontrou alguém que confeccionou uma armadura para ela, de guerra, um estandarte em Tours e uma espada. Então, e ela se vestiu, cortou os cabelos, se vestiu de homem, para não atiçar os soldados, Ela recebeu um exército com a incumbência de entrar em Orleans, sitiada pelos ingleses, e entregar víveres para a população. Após 3 dias de combate, a cidade ficou liberta e os víveres entraram. Diz o Leon Denis, um historiador, que quando os ingleses viram aquilo, uma menina, com um cavalo branco, e tal, na frente, aquilo deixou eles meio abobalhados. E dali para frente as batalhas foram regredindo, porque ela diz depois que ela não matou ninguém, era só
personalidade dela, que a turma respeitava, e no fim passaram a ter medo. E ela tinha esse costume, mandava um recado antes: olha, vocês estão na terra errada, essa terra é nossa, saiam porque nós vamos tomá-la. E a turma saía. Boa parte do tempo, é a Pucela que está na frente, vamos cair fora porque tem que perder. Bom, antes dela, dizia Dunois, um outro historiador, 200 ingleses punham em fuga 1000 franceses. Os ingleses eram bons, né? Com ela, com a Pucela, com a Joana, algumas centenas de franceses forçam um exército inteiro a recuar. Não é? Ela tinha uma missão e a espiritualidade estava atuando. Aquilo tinha que acontecer. Resta o segundo ponto. O primeiro ponto, Orleans. Segundo ponto, são as duas missões que ela recebeu: a marcha sobre Reims e a sagração de Carlos VII. O que fez Joana? Foi a campo e encontrou o Delfim em Tourrones. Indolente, sem vontade própria, o príncipe hesitava em aceitar os convites da Pucela. Finalmente, o clamor popular venceu. O povo já estava atiçado com a vitória da Joana. Reuniu-se um exército de 12.000 homens e marcharam sobre Troia, uma cidade. Ato seguinte, Carlos VII recebeu a sagração na Catedral de Reims. Joana ajoelhou-se diante do rei e disse: olha, essa era assim que os desenhistas da época desenharam. Ela com a armadura de soldado, o estandarte, só não está aqui a espada. Aqui ela assistiu no lado do altar a sagração do Delfim. Gentil Sir, Senhor, está feito assim o que foi do agrado de Deus, cuja vontade era que eu levantasse o cerco de Orleans e vos trouxesse a essa cidade de Reims, a fim de receberdes aí a vossa digna sagração, e provardes por essa forma que sois verdadeiramente rei e herdeiro da coroa da França. É o senhor, não é o inglês. Compiègne, ou Compiègne, é o local. Assim, depois que acabou a sagração, continuou a história de mandar os ingleses embora. Faltava a cidade principal, a capital, Paris. E daí E a Joana disse: agora vamos para lá, vamos libertar Paris. Aí a turma começou Passou o tempo, passou um mês, passou 5 meses, 6 meses, aquilo já estava tudo meio apaziguado, até que finalmente, então vamos. Compiègne é o local onde Joana foi capturada antes de chegar a Paris. Depois de indefinições dos chefes quanto às decisões a tomar. Os chefes não acreditavam muito na Joana. Uns sim, outros não. Então ficou aquela coisa: vamos acreditar ou não vamos? Durante 6 meses foi transferida de prisão em prisão. Foi presa e ficou na prisão. Ninguém sabia o que fazer com ela. Foi para lá, para cá, 6 meses. Até que foi vendida para os ingleses, um bispo, por 10.000 libras em ouro. E Inglaterra teve que fazer uma vaquinha para pagar essa quantia, porque não tinha. A Inglaterra estava falida.
Mais 6 meses no castelo de Rouen, inicia-se o processo chefiado pelo bispo Pierre Cochon. Era um bispo, já aí ressuscitaram a tal da Santa Inquisição, que ela foi fortíssima na Espanha. Lá que a Inquisição fez tudo o que fez. Tem até o filme do Torquemada, não sei se alguém já assistiu, o grande inquisidor. O Poço e o Pêndulo. Hã? O Poço e o Pêndulo, o filme, né? Bom, um dos filmes, né? Da Inquisição. E na França estava praticamente acabada a Inquisição. Aí ressurgiu, opa, aqui agora é a oportunidade de nós, porque a Joana, com o exército francês, fez correr várias vezes os ingleses, agora foi vendida para os ingleses, agora vai pagar o que fez. Até que foi vendida para os ingleses. Mais 6 meses no Castelo de Rouen, inicia-se o processo. Tá. Pontos principais dos interrogatórios, que eram 2 por dia, intermináveis. A Joana presa com ferro, com correntes, ferros, como se fosse uma fera. Se ela comandou aqueles generais, comandou os exércitos, o que não era capaz de fazer ali sem nada? Então, prenderam bem. E fora disso aí, jaula, uma cadeia, fizeram lá uma jaula de ferro e tal, para não poder sair. Então, pontos principais de acusação. As vozes que ouvia sobre a igreja, afinal, acredita na igreja ou não acredita? Era que mandava na época. E os trajes masculinos, a troco de que isso? Eram os pontos. Muito bem. Numa dessas, isso foram meses de interrogatórios intermináveis, por um grupo de intelectuais, bispos, todos pagos por sessão pela Inglaterra. A Inglaterra pagou caro. Era pago por sessão uma quantia para todo mundo estar lá. Eu estou resumindo, quem quiser ler, está aqui, tudo. Os juízes e foi numa dessas, o que cuidava lá da Joana, na masmorra, envenenou-a com alimentos estragados, envenenados. E o médico foi chamado. Ela não podia morrer, ela tinha que ser queimada, essa era a proposta, já fazia hora. Então não podia morrer. Daí, a versão para o caso. Joana teria se envenenado para cometer suicídio. Mais uma acusação. Os juízes e interrogadores, depois de muitos interrogatórios, normalmente 2 por dia, acharam um meio mais viável para condená-la. Uma retratação. O que aconteceu? Deram veneno, ela ficou bem baqueada, quase morreu, e daí apresentaram lá um papel para ela assinar. Ela rabiscou e depois trocaram o papel. Era a retratação dela. Também uma farsa. E assinou uma retratação que foi substituída por outra folha. Após a retratação, Joana foi declarada relapso, porque daí ela citou, não, é o demônio, todas as coisas que colocaram lá naquele papel, ela assinou. Foi declarada relapsa, herética, cismática e condenada sem remissão. Só lhe restava morrer e morrer pelo fogo. Em 30 de maio de 1431, pela manhã, após a leitura do libelo acusatório de 70 artigos, não sei onde é que acharam tanta coisa que a Joana teria feito. Joana é queimada no patíbulo instalado na praça Vieux Marché.
praça principal de Reims. Depois ela conta, porque isso aqui não é o único livro que existe. O outro criou Perna aqui do centro. É um livro escrito, psicografado por ela, Joana d'Arc, contando a história dela, como é que foi, e bate tudo com o que já estava escrito. Então ela diz, quando a fogueira foi acesa, poderosos fluidos, diz-nos, choviam sobre mim. Estavam lá os espíritos amenizando. Suas cinzas foram jogadas no rio Sena, para ninguém pegar um pedacinho de osso, alguma coisa, para fazer depois adorações e coisas, né? Bom, na Inglaterra, a vida de Joana d'Arc, a partir de sua morte, não é só na Inglaterra, toda a França também, até nossos dias, se divide em 3 períodos. O primeiro período, feiticeira, ela era feiticeira. O segundo período, quando colocaram em dúvida, será que era a mesma? Heroína da França. E o terceiro pedaço, santa. A Joana d'Arc foi santificada, ela é santa pela Igreja Católica. Santa Joana d'Arc. Então, finalmente, em 1793, uma era se abre de adoração e apoteose. A revisão do processo se deu a partir de 1456, em que Joana foi considerada inocente pelo Papa Calixto III. Fizeram a revisão, foram lá onde existia ainda muita coisa, tinha sido jogado fora, queimado, acharam muita coisa e viram que aquilo foi uma farsa, a condenação dela. A beatificação veio celebrada com grande pompa a 24 de abril de 1909 em Paris, na Notre-Dame, a igreja basílica, por Pio X, estando presentes 30.000 peregrinos franceses e mais 65 bispos. Era a heroína da França que estava sendo beatificada. Justificativa: várias curas milagrosas. Descobriram que a Joana andou fazendo umas curas por lá. Canonização, 16 de maio de 1920, na Basílica de Roma, pelo Papa Bento XV. Esse que faleceu agora foi o Bento XVI, o anterior, Bento XV. Muito bem, vamos para o encerramento. Joana não foi fácil. Joana fez parte do grupo de espíritos selecionados pelo Mestre Jesus para nos trazer o Espiritismo. O Livro dos Médiuns tem uma página da Joana d'Arc. Olha aí! Afinal de contas, quem era Joana d'Arc? O antigo discípulo do Cristo. E o Cristo, eu fico pensando de onde é que tiraram. Todo mundo já rezou o credo católico. Desceu aos infernos e ressuscitou ao 3º dia. Que inferno é esse? Humberto de Campos conta. O Cristo, quando deu o último suspiro, ele desceu, foi se encontrar com Judas, que estava nas trevas inferiores, e foi lá e deu um passezinho nele. Eu falei isso quando falei sobre Judas. Vai, eu não vou te abandonar. Vai, enfrenta os séculos, os milênios te esperam para você se recompor. E daí, tudo certo. E ele fez esse trabalho de volta. Então, da onde que a igreja fala? Bom,
Eu aprendi que o Cristo desceu aos infernos, onde estariam todos aqueles que não tinham conhecido o Cristo, mas foram pessoas boas e tal. Foi resgatá-los. Ideia da época, né? Resgatar aqueles que não tinham conhecido o Cristo, porque o Cristo era a partir do ano 0, né? Bom, deixa para lá. E a página, eu tirei 2 tópicos da página. Ela fala da mediunidade, porque ela era médium, com todas as letras. Ela vivia em contato com os 2 planos. As vozes estavam direto, dia e noite, conversando com ela, influindo, fazendo. Ela foi avisada que no dia de São Jorge, não sei o quê, antes do dia tal, você vai ser presa, né? Você vai para a prisão. Foi avisada. E durante a prisão, tudo, tá ali, tudo que ela passou, sempre estavam as santas ajudando, amparando, porque ninguém fica perdido nessa terra, né? Ninguém, nem nós, nem ninguém. Então ela fala o seguinte: as faculdades de que gozam os médiuns lhes granjeiam os elogios dos homens. Nós ainda temos essa mania. A pessoa lá é médium? Ela fala com os espíritos? Nossa, sério, né? Granjeiam os elogios dos homens, as felicitações, as adulações, eis para eles o escolho, a dificuldade. Escolho quer dizer pedra. A dificuldade está aí, são as adulações, as felicitações. Tá. Rápido esquece a anterior incapacidade, que lhes devia estar sempre presente a lembrança. Ninguém fica médium por acaso, né? Tem um trabalho a ser feito, a fazer. Fazem mais. O que só devem a Deus, atribuem-no a seus próprios méritos. Então, a mediunidade é uma capacidade, uma faculdade que Deus dá para certas pessoas. Deve ter algum objetivo, né? E para outros não dá nada de mediunidade, aquela ostensiva, não. A intuição sempre recebe. Então, não é uma coisa que eu fiz faculdade de mediunidade, fui lá para fazer uma faculdade. Aí sim é mérito meu, eu estudei e me especializei. Mas a mediunidade ninguém estuda, ela vem, simplesmente é dada. Os bons espíritos os abandonam. O médium que começar a cobrar, começar a fazer consultas e barará. Os bons espíritos os abandonam. Eles se tornam joguetes dos maus e ficam sem bússola para seguir. Só vou citar um nome que é público: João de Abadiânia. Onde é que ele foi parar? Está lá e vai morrer na cadeia. Está velhinho, está acabado, porque não fez a coisa certa. Bom, problema dele. Quanto mais capazes se tornam, mais impelidos são a se atribuírem um mérito que não lhes pertence, até que Deus os puna, afinal, retirando-lhes uma faculdade que desde então somente fatal lhes pode ser. Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho.
Aliás, não é só para os médios, orgulho é o nosso problema. Orgulho, vaidade é a origem de todos os vícios, de todas as maldades, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E a humildade, ao contrário, é a origem de todas as virtudes. Bom, lembrai-vos bem, vós que tendes a ventura de ser intérpretes dos Espíritos para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecidos fostes. Então, a mediunidade que ela fala, nós estamos aqui por causa da mediunidade. A doutrina espírita veio de onde? Dos espíritos, através, basicamente, de duas médiuns, duas moças, de que Allan Kardec se serviu para fazer 5 livros, o Pentateuco kardeciano. Então, nós estamos aqui, falar com os espíritos para nós não tem problema nenhum. O que são os espíritos? Pessoas que viveram entre nós. Tá bom, simples. Mas uma vez isso não era assim, a gente acreditava diferente, mas hoje a doutrina espírita já fez um bom trabalho conosco aqui nessa casa. Bom, tomara que eu tenha sido feliz, ou ao menos aqui lá onde ela foi queimada, lá na praça, tem o cavalinho, só que bordado, como é que é, revestido de ouro aqui, né? A Joana d'Arc, o estandarte, pode ver a espada, é isso ali. Então, na França hoje tem vários locais, todos os locais se lembra de Joana d'Arc. Para a Igreja Católica é Santa Joana d'Arc, para a França é a heroína. E para nós espíritas, Joana d'Arc é alguém que veio com uma missão e a cumpriu. Né? Então, essa é a nossa homenageada de hoje, Joana d'Arc. Obrigado.